Olá, mais uma aula aqui com a professora Cristi Araújo e hoje nós vamos falar sobre oxigenoterapia, um tema que cai muito nas provas, tanto de residência quanto de concurso, é um tema muito recorrente, então assim, ele deve ser estudado, deve ser revisto, né, e como algo que é muito importante, que é vocês, treinarem através das questões, fazer revisões através das questões, tá. Então tem uns vídeos aí na plataforma que eu falo sobre isso, que eu estou explicando para vocês como que vocês devem fazer esse processo, tá, de revisão com questões. Então assim, vocês, algo muito importante então, é vocês terem esse material de entrada, né, que no caso nós temos as aulas e nós temos, material também em PDF, tá. Vocês devem pegar esse material de entrada, vocês devem fazer uma leitura assim, rápida sobre isso, né. Então, após vocês assistam a aula e posteriormente vocês comecem a fazer, todo aquele método que eu expliquei aqui para vocês. Tem um videozinho aí na plataforma explicando sobre como fazer, como estudar através das questões, ok? Bom, então vamos lá. Bom, ah, algo que é muito importante que a gente entenda, né? O oxigênio, ele é algo que está aqui no nosso dia a dia, né? Que nós precisamos dele para todas as nossas funções básicas, né? Então, ele tem um papel importante, fundamental no metabolismo aeróbico. Então, ele vai captar, através desse metabolismo, elétrons, né? Que vão fazer com que hajam essas reações catabólicas que vão converter a energia bioquímica dos nutrientes que nós ingerimos, né, em adenosina trifosfato, ATP, né, e ou como um agente oxidante, ou seja, ele vai tanto favorecer esse metabolismo aeróbico, quanto também ele vai atuar como um agente oxidante. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Ok. Bom, então, como todos vocês já sabem, né, isso a gente estuda desde o que da sexta série, quinta série, né, quinto ano, né, na verdade. Então, assim, o oxigênio, ele é algo, ele é inodoro, ele é um gás, né, inodoro, ele é incolor, né, e é algo que é muito interessante que vocês devem saber, ele pode ser manufaturado, pode ser produzido a partir de ar liquefeito. Então, assim, aquele oxigênio que a gente usa nos hospitais, né, ele é manufaturado a partir de ar liquefeito, né, porque é muito mais fácil, né, você, armazenar, né, em estado líquido, né, o oxigênio do que no estado gasoso, né, porque você consegue armazenar mais, né, num espaço menor, tá. Então, por exemplo, 1 litro de oxigênio líquido, ele vai produzir 806 litros de oxigênio gasoso, tá. Então, para vocês verem o quanto que, cabe, né, naqueles componentes que a gente vê lá nos hospitais, né. Bom, então assim, a gente vai estudar nessa aula também a monitorização da oxigenação, tá. Então que é algo muito importante, tanto na sua vivência clínica, né, mas principalmente aqui na nossa finalidade, que é estudar para concurso e residência, tá. Então o carreamento do oxigênio, né, aos tecidos, ou seja, a oferta de O2, ou seja, a quantidade de oxigênio que é transportada aos tecidos, ela vai depender do conteúdo arterial de oxigênio e do débito cardíaco. Esse oxigênio, ele vai estar ligado à hemoglobina, então a gente vai conseguir fazer a leitura dele através da saturação arterial de oxigênio e da saturação periférica de oxigênio, tá. E a gente vai medir também, pode medir através da pressão arterial de oxigênio, que é aquele oxigênio que ele vai estar dissolvido no plasma, tá. Bom, então, como eu falei para vocês, né, o oxigênio, ele pode estar ligado à hemoglobina, né, e a gente vai conseguir fazer a leitura, né, a monitorização dele através ou da saturação arterial de oxigênio, né, através que lida, né,
analisada através da gasometria arterial e ou através da saturação periférica de oxigênio, né, que é feita através da oximetria de pulso, tá? Bom, então aqui, tá? ah, Existem várias fórmulas, tá, que podem ser utilizadas para que nós façamos, então, esses cálculos, né? Apesar de que alguns exames eles podem já vir, né, com esse dado, tá? Mas, às vezes, nas provas, né, eles vão solicitar de vocês essa formulazinha, né, que não vai estar escrito lá na hora, e aí, infelizmente, talvez isso caia na prova de vocês, tá? Não é algo assim muito recorrente, tá certo? Mas pode cair, e aí por isso eu vou comentar aqui com vocês sobre isso, tá bom? Então, assim, o conteúdo arterial de O2, né? Ele vai ser o HB, né? A hemoglobina, vezes a saturação arterial de O2 dividido por 100, vezes 1,34 ml de O2, tá? Mais 0,03 vezes a PaO2, e aí você vai fazer esse cálculo, tá? Para a gente poder verificar se o conteúdo, né, está adequado, tá? Então, o valor de referência da CaO2 é entre 17 e 20 mililitros, né? Por decilitros de O2, tá certo? Então, por exemplo, assim, então, se o meu paciente ele tiver, por exemplo, com uma hemoglobina de 14, tá? Uma saturação arterial de oxigênio de 98, uma PaO2 de 90, certo? Então, fazendo essas continhas aqui, né? A gente vai ter, então, um conteúdo arterial de O2 de 18,65 ml de O2 por decilitro de sangue, tá? Com 98% de ligado à hemoglobina, ok? Então, ele está aqui dentro do valor normal, né? Então, assim, se o paciente, por exemplo, tiver com uma anemia, tá? Então, ele está com uma hemoglobina de 4, certo? A saturação de O2 de 98, né? Uma PaO2 de 90, eu faço aqui os meus cálculos, né? Coloco aqui, né? 4, né? Aqui no lugar do HB, né? 0,98, que é um número fixo, 1,34 também fixo, 0,93 vezes 90, que é a PaO2, certo? Então, quando eu faço o cálculo, esse meu paciente ele vai ter um conteúdo arterial de O2 de 5,52 mililitros por decilitro de O2, com 98% ligado à hemoglobina, tá? Então, bom, então, a indicação mais importante do uso terapêutico do oxigênio nos pacientes criticamente enfermos é o tratamento da hipoxemia, tá? Existe uma equação que a gente vai precisar para mostrar, essa equação, na verdade, ela mostra como que o aumento da fração inspirada de O2 vai aumentar a pressão alveolar de oxigênio e, consequentemente, né, a pressão parcial de oxigênio no sangue arterial, tá? Então, uma coisa é consequência da outra, tá? Então, existe essa equação, essa fórmula aqui, que também deve ser decorada por vocês, coloca lá na listinha de vocês, né? No banheiro, na parede, na porta do quarto, enfim, né, para onde vocês forem passar, tenha sempre em mãos ali no telefone de vocês para dar uma olhadinha de vez em quando, para começar, para ficar decorando mesmo, tá? Que vocês vão precisar disso de alguma forma, pode, na verdade, precisar de alguma forma nas provas de vocês, tá? Então, a pressão alveolar de oxigênio, ela vai ser igual à fração inspirada de O2 vezes a pressão atmosférica menos 47, que é a pressão de vapor de água, tá? 37 graus, menos a PaCO2, isso aqui geralmente vai ser dado para vocês, dividido por 0,8, que é a relação entre a eliminação de CO2 e a captação de oxigênio, tá? Então, ela é uma constante, certo? Em pacientes ventilando com FiO2 maior do que 60%, esse R ele pode ser desconsiderado. Porém,
nas provas em geral, tá? Eles vão solicitar com essa constante, tá? Então, você pode até fazer, né, a conta, a equação, sem a, a, a constante, né, para ver qual das duas que está lá na resposta, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos passar aqui para a gente poder ver como é que se faz essa equação, né? Bom, então eles geralmente vão te dar o valor, né, de PaCO2, de FiDO2, assim você vai colocar aqui na fórmula e vai fazer. Lembrando sempre que tudo que está dentro dos parênteses deve ser feito primeiro, tá? Então, vocês fazem primeiro o que está dentro do parêntese e depois fazem, então, faz, né, o demais que é necessário dentro da equação, tá? Então, aqui nesse caso aqui, por exemplo, ó, a primeira deu 100, né? A gente tem uma FiDO2 de 21%, 50% daria, nesse caso aqui, 306, e com o uso de uma FiDO2 de 80, 520, né? Então, é proporcional, tá vendo? Então, quanto maior a FiDO2, maior a pressão alveolar de oxigênio, tá? Então, existe também a diferença alvéolo arterial de oxigênio, que tem um valor de referência para jovens entre 6 e 10 milímetros de mercúrio, tá? E entre 26 a 30 em idosos, tá? Então, esses são os valores de referência, isso é importante também vocês saberem, tá? Bom, então, quando na beira do leito, né, geralmente a gente vai utilizar a relação a arterial alveolar, tá? Que é a relação entre a PaO2 e a pressão arterial de oxigênio e a pressão alveolar de oxigênio, que vai expressar a proporção de oxigênio arterial obtida a partir do oxigênio alveolar, né? Porque o oxigênio, o gás, ele tem que chegar no alvéolo para poder passar, então, para o sangue, né? Então, a gente precisa saber essa proporção para saber, né, se esse intercâmbio gasoso, se ele está sendo eficaz ou não, tá? Bom, então se a gente olhar lá num dos exemplos, né, que a gente deu anteriormente, onde a gente obteve uma PaO2, pressão alveolar de oxigênio de 306 milímetros de mercúrio, e uma PaO2 de 50, né? Então, a gente vai ter uma relação, né? Alvéolo arterial de 50 milímetros de mercúrio dividido por 306, que dá 0,16, ok? Então, essa relação, ela deve ser ao menos de 0,9, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um intercâmbio gasoso ineficaz, ok? Bom, em casos de shunt, né, onde os alvéolos, né, como vocês já sabem, eles são bem perfundidos, mas não estão sendo ventilados, ou seja, a relação VQ ela é igual a zero, tá? Quando a gente usa o O2, né, quando a gente suplementa o O2, quando a gente aumenta a FI de O2, isso vai ter um efeito muito pequeno sobre a pressão arterial de oxigênio, tá? Em casos onde você tem hipoxemia causada por essa baixa relação VQ ou alterações difusionais, o aumento dessa FiDO2, ela vai aumentar efetivamente a PaO2, tá? Bom, então, o que é, né, esse uso terapêutico do oxigênio, ou seja, a oxigenoterapia ou oxigênio-terapia? É você administrar oxigênio em concentrações maiores do que nós temos no ar inspirado, né? Que é de ser de 21%, tá? Então, você precisa ofertar mais do que o seu paciente está inspirando, né, normalmente naquele momento, tá? Então, a meta primária, né, ao ofertar oxigênio, é o aumento da saturação de O2 no sangue, né? Para que haja a correção da hipóxia tecidual nas diversas situações patológicas que podem estar acontecendo ali com aquele paciente, né, que você está atendendo, tá? Ah,
Então, assim, para que essa meta, né, ela possa acontecer e haja esse aumento na FiO2, tá? E, consequentemente, um aumento na PaO2, ou seja, a pressão arterial de oxigênio, é necessário que aquelas unidades, né, alveolares que estão pobremente sendo ventiladas, elas sejam normalmente ou quase normalmente perfundidas, tá? Então, tem que haver esse equilíbrio, né, entre a ventilação e a perfusão. Então, se houver, por exemplo, um shunt direito-esquerdo, ou seja, uma mistura, né, do sangue venoso com o arterial, isso vai fazer com que haja um aumento, isso vai fazer com que, mesmo que você oferte, tá, mais oxigênio para esse paciente, você não vai ter um aumento da PaO2, porque esse sangue ele está sendo misturado, tá? Bom, então, quais são os objetivos, né, do uso terapêutico de oxigênio? Primeiro, manter os níveis, né, de saturação periférica de oxigênio normais, né, saturação arterial e PaO2, tá? Aliviar, né, a hipoxemia aguda, tá? E manter a oxigenação adequada dos órgãos, né, e tecidos. Fornecer esse suporte para reduzir um eventual acúmulo de CO2 e também reduzir o trabalho respiratório. Bom, a oxigenoterapia, né, ela é utilizada, como a gente já falou, para corrigir a hipoxemia aguda, né, suspeita ou mesmo comprovada através de exames, né? E para corrigir essa hipoxemia, eu tenho que ter, então, um aumento na pressão alveolar de oxigênio e da pressão arterial de O2, né? Então, esse é o objetivo mais tangível e o mais fácil de ser mensurado, porque nós podemos medir através da gasometria, né? E ou através da saturação periférica de oxigênio com a melhora da saturação desse paciente, lógico, né? Reduzir os sintomas associados à hipoxemia crônica, tá? Então, isso vai levar a uma melhora da função mental, né, desses pacientes que têm hipoxemia crônica. Isso pode levar, pode produzir uma redução na dispneia, né, da falta de ar, e também aumentar a tolerância ao exercício, tá? E ainda reduzir a carga que está sendo imposta ao sistema cardiovascular, ok? Né? Então, a gente usa, né, esse suporte, né, de oxigênio para reduzir essa carga de trabalho cardiopulmonar, né? Porque quando o paciente está apresentando uma hipoxemia, isso vai gerar um aumento da ventilação, um aumento no débito cardíaco e, consequentemente, um aumento do trabalho respiratório, tá? Bom, então existem três formas de você, para que você possa indicar o uso terapêutico do oxigênio. Primeiro, através do diagnóstico laboratorial da hipoxemia, né, a condição clínica do paciente. Muitas vezes o paciente vai chegar numa emergência, né, numa situação onde você não necessariamente vai conseguir imediatamente, né, esse diagnóstico laboratorial, né, e sinais clínicos de hipóxia, tá? Bom, então você pode ter esse diagnóstico através da gasometria, né, da saturação periférica de oxigênio, né, e aí você vai ter alguns dados, como a saturação arterial, como a pressão arterial de O2, e você pode, se esse paciente estiver em uso de pressão positiva, tá, fazer o uso da relação PaO2-FiO2, ok? Bom, então assim, se o seu paciente ele tiver, né, com uma PaO2 menor de 60 milímetros de Hg e ou uma saturação menor do que 90%, ele precisa necessariamente de suporte de O2. Se essa PaO2 estiver entre 60 e 80, alguns autores, né, alguns estudiosos, eles dizem que nós devemos calcular a PaO2 ideal, tá? Clinicamente, no uso, né, diário, a gente
sabe que isso é questionável, né? Então, a gente não usa, na verdade, isso no nosso dia a dia. Porém, como a gente está falando aqui de provas, né, de concurso e residências, isso provavelmente vocês vão precisar também. Então, coloquem mais essa continha aí lá na lista de vocês, que deve ficar à mostra para que vocês possam, então, decorar para a prova, tá? Então, a PaO2, quando na posição supina, tá? Ela vai ser calculada através dessa equação aqui, né? Que é 103,5 menos 0,42 vezes a idade, lembrando que sempre primeiro faz o que está dentro do parêntese, né? E se o paciente estiver sentado, tá? Você vai usar essa outra aqui, que é 104,2 menos 0,27 vezes a idade, tá? Então, se na prova cair um caso clínico ou algo assim, né? E se ele falar que o paciente está supinado ou ele está sentado, você vai usar uma ou outra forma. Se ele não falar nada, né? Você faz o teste com a primeira equação e, posteriormente, se não tiver lá dentro das respostas, né, a- com o uso, com essa equação da posição supina, então você vai usar a posição sentada, tá bom? Mas, inicialmente, se não houver nenhum tipo de orientação, dizendo, o paciente estava sentado e tal, você vai usar essa primeira equação aqui, tá bom? Bom, então, em pós-operatório, né, pode ser necessário usar oxigenoterapia, né, intoxicação por monóxido de carbono, intoxicação por cianeto, situações de choque, né, choques mais diversos, trauma, edema agudo pulmonar, ou infarto, que também é muito questionável, né? Hoje em dia, nós só usamos oxigenoterapia em caso em que o infartado, né, ele está hipoxêmico. Fora isso, nós não usamos. Porém, é importante que vocês olhem nas referências, se houver referência, né, da sua prova, lá no seu edital, para verificar o que dizem as referências que eles colocaram lá, tá? Para saber, porque às vezes alguns autores são mais antigos, né? E eles usam como referência para a prova, e aí lá vai estar escrito para usar oxigenoterapia, porque antigamente, há uns anos atrás, era usado de forma corriqueira, paciente infartou, botava oxigênio. Então, a gente sabe que isso gera mais lesão, né? Lesão por reperfusão e no tecido cardíaco, e hoje a gente não usa, só usa caso o paciente esteja hipoxêmico, tá? Então, quais são os sinais clínicos, né, que a gente falou, né? Então, a gente pode utilizar se o paciente apresentar sinais clínicos de hipóxia ou hipoxemia, né? Taquipneia, cianose, palidez, né? Policitemia, né? Isso é no exame de sangue, taquicárdico, né? O paciente pode estar agitado ou sonolento, pode estar desorientado, pode estar apresentando dor de cabeça, confusão mental, ou, né? Se ele é um paciente já crônico, né? Que tem alguma patologia respiratória ou cardiológica, né, ou cardíaca, desculpa, né, ou cardiopulmonar, ele pode apresentar hipocratismo digital, que é aquele dedo em baqueta, né? Dedo em baqueta que vocês devem conhecer, né? Que o paciente fica com o dedo nesse formato aqui, né? Ok? Bom, então, o oxigênio, ele deve ser usado quando necessário, tá? O oxigênio, ele tem uma toxicidade, né? Ele tem efeitos nocivos ao corpo, né? Ao ser humano, né? E isso vai depender muito da quantidade e do tempo de exposição, né? Então, quanto maior, né? Quanto mais você usar oxigênio, maior concentração, né, de O2 nesse paciente, e quanto mais tempo ele for exposto àquele gás, né, em excesso, tá, maiores, na verdade, os efeitos nocivos desse oxigênio, tá? Bom, então, assim, o aumento, né, excessivo na PaO2, isso pode gerar lesão endotelial capilar, né, edema intersticial e até mesmo espessamento da membrana alvéolo capilar,
né? Então, você, na verdade, vai estar prejudicando mais ainda seu paciente. Então, o paciente chegou no serviço, precisou usar, porque estava hipoxêmico, né? Ou apresentando sinais clínicos, né? E aí, você imediatamente já pensa no desmame daquele oxigênio, tá? Bom, então o tempo de, né, exposição, como eu falei, ele tem seus efeitos nocivos também, então ele pode, tá, destruir os pneumócitos do tipo 1, certo? Que são os pneumócitos que vão fazer, estar presentes ali na troca, né, gasosa. Ele pode favorecer a proliferação dos pneumócitos tipo 2, que não fazem troca gasosa, né? Eles liberam, né? Eles produzem e liberam surfactante, e pode também alterar a fase exudativa, né? E pode levar a uma fase exudativa, na verdade, né? Começa a acontecer um edema ali, e também uma diminuição da relação ventilação-perfusão. Consequentemente, tudo isso aí pode levar à formação de membrana hialina e também desenvolvimento de fibrose desse tecido, tá? Bom, então aqui a gente tem algumas respostas fisiológicas, né, que vão ocorrer, vocês estão vendo aqui dentro de poucas horas, né, tá? Então, após a exposição de 12 horas no oxigênio, isso pode levar a, a traqueobronquite, a dor torácica subesternal, tá? Ainda que nós temos a função pulmonar relativamente normal, depende do caso do que nós estamos falando, lógico. De 12 a 24 horas, a gente já tem uma diminuição da capacidade vital. Entre 24 e 30, a gente tem uma diminuição da complacência e um aumento da diferença, né, alvéolo arterial, tá, de oxigênio. E entre 30 e 72 horas, isso aqui são 3 dias, né, a gente tem uma diminuidade da capacidade de difusão, tá? Então, o oxigênio, ele deve ser usado com extremo cuidado, tá? Bom, então outros efeitos, né? A depressão da ventilação em pacientes com DPOC, isso só vai acontecer, gente, em casos de hipoxemia, tá? O paciente está mais hipoxêmico do que o normal, né? Retinopatia da prematuridade, que não cabe muito aqui, né? Mas é um dado que vocês devem ter, né? Atelectasia de absorção, né? Então, o excesso, né, do gás oxigênio ali dentro, isso vai gerar a absorção de outros gases, né? E isso vai fazer com que aquele alvéolo ele colabe, tá? E a fibrose pulmonar, que isso pode acontecer, né? Mas isso geralmente acontece com mais frequência em pacientes que estão em usos de alguns tipos de quimioterápicos, tá? Bom, como que são as fontes de oxigênio? Né? Na rede, né, de hospitalar, né, então na parede, aquela régua que existe, né, geralmente existe aquilo ali tem uma pressão de aproximadamente 50 PSI, tá? Cilindros, né, que eles têm uma pressão maior, eles têm tá, né, fica dentro do cilindro, então ele tem uma pressão maior, está pressurizado ali dentro, né? Então ele tem entre 1.800 e 2.400 PSI, tá? O oxigênio, ele não pode ser administrado diretamente ao paciente ou ao ventilador, tá? Então, é necessário que haja uma válvula redutora de pressão, isso quando em uso do cilindro, tá, gente? E deve haver, então, a presença do fluxômetro para você saber a oferta do fluxo que está sendo ofertado, né? Ou seja, qual é o fluxo inspiratório? 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5, 6 litros, ok? Bom, então, quais são os sistemas de liberação do oxigênio? Né? A gente tem os sistemas de baixo fluxo, os sistemas com reservatório e os sistemas de alto fluxo. Bom, quais são os sistemas, então, de baixo fluxo? A cânula nasal, né, que é aquela que vocês já conhecem, né, que é mais visível, né, e todo mundo já tem acesso. O catéter nasal, né, que ele é inserido, né, dentro da via aérea do paciente.
tá? O catéter transtraqueal, tá? A máscara simples, né? Vocês também já devem ter visto várias vezes. A máscara de reinalação parcial e não reinalação, que daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre elas. Os sistemas de alto fluxo são máscara de Venturi, Oxy-Hood, tenda facial, prongas, né, que é visto mais em crianças, assim como também o Oxy-Hood e a tenda facial, né, em crianças pequenas, bebezinhos, e as cânulas nasais de alto fluxo, que vocês devem ter visto muito aí durante a pandemia, né? Bom, então, quando que a gente tem um sistema de baixo fluxo? Quando a gente tem uma oferta de O2 variável, tá? Então, não é porque está ofertando um fluxo inspirado de O2 alto, tá? Não é isso. Então, muitas vezes a gente confunde, né? É porque por conta da oferta variável, certo? Então, por exemplo, quando você oferta através de uma cânula nasal, tá? O paciente inspira junto com aquela oferta, com aquele fluxo que você está ofertando, o ar ambiente também, certo? Então, a FiO2, ela vai ser sempre variável. Por quê? Porque às vezes o paciente está com uma respiração mais superficial, às vezes ele está com uma respiração mais profunda, às vezes ele está com um aumento do trabalho respiratório, enfim. Então, dependendo do volume que esse paciente fizer, a gente vai ter uma oferta diferente de O2, tá? Por quê? Porque ele puxa também o ar que está no ar ambiente, né? O gás que está no ar ambiente, e isso se mistura com aquele gás que está sendo ofertado naquele momento para o paciente, né? E isso gera uma FiO2 variável, tá? Bom, então, como eu já falei, os sistemas de baixo fluxo são o catéter nasal, a cânula nasal e o catéter transtraqueal, tá? Bom, então uma regrinha básica aqui, muito importante, né, que vocês devem saber, tá? Então, em pacientes com frequência respiratória normal, tá? E volume corrente normal, certo? A cada 1 litro, a FiO2 vai aumentar 4%, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, uma continha aqui, tá? Essa continha pode ser feita assim, então, 21% mais 4 vezes o fluxo ofertado. Então, se eu ofertar um fluxo de 3 litros por minuto, eu estarei ofertando para esse paciente aproximadamente 33% de FiO2, ok? Ou seja, é 21% mais 4 vezes 3, 12, 21 com 12, 33, ok? Então, isso vai de acordo com o fluxo que você está ofertando ao seu paciente, tá bom? Bom, então existem alguns sistemas que eles têm um reservatório, né? Eles têm um reservatório, tá? Opa, desculpa aqui. Sim, então eles têm um reservatório para coleta e armazenamento de oxigênio, tá? Esse oxigênio ele vai ser armazenado e vai ser utilizado todas as vezes que o fluxo inspiratório do paciente for superior ao oferecido pelo sistema, tá? Que você está administrando o oxigênio. Então, quando o paciente precisa, né, de um fluxo inspiratório maior, ele vai coletar ali daquela bolsa, tá? Daquele reservatório, tá certo? Então, esse tipo de sistema, ele vai ofertar, tá, uma FiO2 maior do que os sistemas de baixo fluxo, ok? Desculpa, do que as bolsas, os catéteres e as cânulas, tá? Bom, então, aqui a gente tem como sistema de reservatório a cânula também com reservatório nasal, né? A cânula com reservatório pendente, isso não é muito comum aqui no Brasil, tá? Até porque a gente não é reconhecido pela Anvisa, tá? Então, geralmente vem de fora e não pode ter uso hospitalar, enfim, essa coisa toda, né? As máscaras com reservatórios, né, que tem as máscaras simples e as máscaras de não reinalação, tá? Vou mostrar daqui a pouquinho para vocês.
As máscaras simples, né, são essas, então a gente pode ofertar de 24% a 45%, né, ou, ou seja, com fluxos entre 5 e 10 litros, tá? As máscaras de não reinalação, que são essas aqui, né, que vocês estão vendo aí na imagem, tá? Elas podem ofertar uma FiO2 entre 55% e 70%, com fluxos de 7 a 10 litros por minuto, tá? Então, geralmente a gente usa esse tipo de máscara, né, em emergências ou em algum tipo de terapia a curto prazo, tá? E nós temos as máscaras de não reinalação, a diferença é que elas têm essa válvulazinha aqui, é uma membrana, na verdade, né? Essa membrana, tá? Que ela vai fazer com que esse paciente ele tenha uma oferta maior de O2, tá? E aqui na outra, na não reinalação, ela não tem, ó, não sei se está dando para vocês verem aí na imagem, mas aqui ela não tem essa membranazinha, tá bom? Bom, então aqui a gente tem os diversos tipos de dispositivos, né? Com reservatório, tá? Então a gente tem a cânula com reservatório, a máscara simples e a máscara não reinalação, tá? Então o fluxo vai variar, né? Então a cânula com reservatório tem um fluxo menor, né, em relação às outras, tá? Ah, e a FiO2 ela vai ser sempre variável, tá, gente? Então, algumas têm algumas desvantagens, né? Então, a cânula com reservatório, a má aceitação, né? E o padrão respiratório afeta muito o desempenho dessa cânula, né? A máscara simples, geralmente, ela é muito desconfortável, né? O paciente não aguenta ficar muito tempo com aquilo. Outra coisa ruim é que você precisa retirar para alimentar o paciente, né? A máscara de não reinalação também é desconfortável por conta da máscara, né? Também tem que ser retirada, né? E tem um risco potencial aí de sufocação maior, tá? Bom, então nos sistemas de baixo fluxo, a gente vai ter uma entrega de O2 de baixo fluxo, né? Isso vai exigir, né, do paciente fazer com que ele inspire, né, algum ar do ambiente para atender as demandas dele, né? Ela é mais simples, ela é mais econômica, né? A FiO2 ela vai ser determinada pelo tamanho do reservatório, a taxa de fluxo de oxigênio e o padrão da respiração do paciente. Então, por exemplo, uma cânula nasal, a uma taxa de fluxo de oxigênio de 6 litros por minuto, tá? Ela vai realizar aumentos menores na FiO2, porque o reservatório nasofaríngeo ele é preenchido com 100% de oxigênio a uma taxa de fluxo a 6 litros por minuto, tá? Mas ele também vai ser misturado com o ar que esse paciente inspira, né? E aí vai depender muito da demanda do paciente, tá? O reservatório de oxigênio deve ser aumentado, tá? Então, quando o paciente necessita, né, de mais fluxo, né, colocando uma máscara e para atingir uma FiO2 maior ou superior de 40%, tá? Na FiO2, desculpa, nas cânulas, né? Então, essa FiO2, ela geralmente vai ser inferior a 40%, né? Porque se você fizer aquela continha, vai ser, por exemplo, 21 mais 6, né? Vezes 4. 24 com 21 dá 45, né? Então, você tem até 45% ali nas cânulas também, tá? Mas é muito variável, tá? Não tem como a gente dizer que é 45% mesmo, tá? Só a título de prova, né? Você pode utilizar esse tipo de, de conta, tá? Para poder saber quanto que você está fazendo de FiO2, mas assim, na vida real, isso não existe, tá? Porque isso varia muito, né? A gente mesmo, cada momento a gente está fazendo uma inspiração com um volume diferente, né? Bom, então os sistemas de alto fluxo, eles têm uma oferta de O2 fixa, tá? Então, a diferença entre os sistemas de baixo fluxo e de alto fluxo é exatamente esse, é a questão da oferta de O2, tá? Então,
não é o fluxo de oxigênio, tá? Mas se é fixo ou variável, tá bom? Então, no alto fluxo, a gente vai ter uma determinada concentração de O2 em fluxos iguais, tá? Ou superiores ao fluxo máximo do paciente. Então, por mais que ele puxe o ar, né? Esse fluxo ele vai ser maior do que a demanda dele, tá? Então, por isso que ele é fixo, tá certo? Então, o fluxo alto, tá? É um fluxo total maior do que 60 litros por minuto. Diferentemente, lá vocês viram, no catéter, na cânula, né? A gente tem aí 6 litros, né? Na máscara de Venturi, não, desculpa, na máscara reinalante, não reinalante, 7, 10, 15 no máximo, tá? Então, ela não chega a ser também de alto fluxo, tá? Por conta disso também, ok? E aí nós temos o sistema Venturi, né, que é bem conhecido, né? A gente tem os nebulizadores de arrastamento de ar, que é a macro Venturi, prongas nasais de alto fluxo e o ventilador mecânico, tá? Então, esses são sistemas de alto fluxo também, tá bom? Bom, então o sistema de Venturi, né? Eu vou já mostrar a foto aqui para vocês. Ela foi descrito em 1941, tá? E foi aperfeiçoada em 1960 por Campbell. Então, elas utilizam o que a gente chama de princípio de Bernoulli, né? Ou seja, de arrastamento de ar, tá? Então, ele arrasta, né, o ar ambiente, só que assim, a gente sabe o quanto que está sendo arrastado, tá? Então, independente do paciente aumentar a sua demanda ou não, esse fluxo, ele vai ser o mesmo, tá? Bom, então esse O2 ele vai ser ofertado por um bico, né, de jato que produz aumento da velocidade, né? Vocês estão vendo aqui na imagem, da velocidade com que que arrasta. Então, é só você imaginar assim um caminhão, né? Quando está passando na estrada, né? Quando passa por você, levanta o cabelo, levanta a roupa, levanta tudo, né? Então, ele está arrastando ali o ar. Então, ele aumenta a velocidade, tá? Com que esse ar é ofertado, tá bom? Então, ele pode oferecer de 24 a 50% de O2, e esse valor ele vai depender da porta de entrada disponível para o arrasto, tá? Eu já vou mostrar aqui para vocês. Então, aqui nesse caso, a gente vai ter uma FiO2 precisa, tá? Então, a gente vai utilizar em pacientes instáveis, né? Que precisam de uma FiO2 mais precisa, tá certo? Bom, então aqui ó, a gente tem os sistemas Venturi, né? Geralmente esse bico, né? Ele é coloridinho e aí vai depender de cada fabricante, tá, gente? Então depende do fabricante. Não tem como dizer, o verde é sempre X, não, tá? Então vai depender do fabricante, vai vir escrito aqui, tá bom? É claro que assim, acho que tem um menor FiO2, né? Menor fluxo, elas têm um orifíciozinho menor, tá? Mas a gente não pode se ligar muito na questão da cor, tá? Porque cada fabricante tem o seu, certo? Então, a gente tem aqui uma tabela, né? Mas geralmente vem escrito na- no próprio bico, tá? Então, ele tem uma máscara, né? Com um orifício, né? E uma traqueia, tá? E isso aqui vai ser ligado, então, ao sistema de O2, tá? Que geralmente é na rede, né? No hospitalar, tá? Essa máscara aqui, ela é brasileira, tá? De produção nacional. Então, aqui, ó, a gente consegue ajustar a FiO2 que você quer ofertar ao paciente, né? Então, você não precisa estar trocando o bico, tá? Nesses outros aqui, você precisa trocar esse bico, né? Para poder colocar, então, a FiO2 que você deseja, tá certo? Deixa eu passar aqui. Nebulizadores, né? Os nebulizadores, desculpa, os nebulizadores de arrastamento de ar, né? Então, eles usam o mesmo princípio do sistema de Venturi,
tá? Então, você pode ofertar de 28% a 100%. Antigamente era muito mais usado esse sistema, hoje em dia nem tanto, tá? Eles também ofertam uma FiO2 precisa, então, isso aqui a gente às vezes vai ver mais, talvez, na parte de pediatria, tá? Antigamente era muito usado para fazer TRE, né? Para poder tirar o paciente da ventilação mecânica, assim que tirava, porque a gente não tinha, né, ventilação não invasiva, a gente não tinha nada disso, então a gente usava a, a, a macro Venturi, tá? É, geralmente eles são utilizados de forma mais adequada, né, em pacientes com vias aéreas artificiais, tá? Traqueostomia, né? Que precisem ou que necessitem de FiO2 mais baixas ou até moderadas, tá? Então, esse aqui é o sistema de nebulizadores de arrastamento de ar, tá? Então, ele pode ser usado assim, uma máscara, né? Ou, que é mais usual, né? Quando o paciente está com uma traque ou algo assim, tá? Bom, cuidado, tá? Então, como eu falei para vocês, não confundir sistema de baixo e alto fluxo com concentrações baixas e altas de oxigênio, né? Então, por exemplo, uma máscara de Venturi, que é um sistema alto fluxo, ela pode entregar uma FiO2 baixa, tá? De 24%, por exemplo. 24, 33, tá certo? Então, enquanto um sistema de baixo fluxo, como uma máscara, por exemplo, não reinalante, ela pode ofertar uma FiO2 de até 80%. Não é fixa, é variável, mas ela pressupõe-se que ela pode chegar até 80%, tá? Então, se a demanda ventilatória do paciente for completamente atendida pelo sistema, a gente tem um sistema de alto fluxo. Se o sistema não atender a demanda ventilatória do paciente, nós temos um sistema de baixo fluxo, ok? Então, acho que isso aqui fica bem claro para vocês aqui nesse caso, tá? Bom, então quais são as estratégias para o aumento da FiO2, né? Você pode adicionar um reservatório, né, do lado expiratório do tubo. Desculpa, isso aqui ficou trocado, tá? Isso aqui é lá no sistema de arrastamento de ar, tá? O nebulizador, tá certo? Uma válvula expiratória unidirecional ou pode interconectar em paralelo o O2 ou mais macronebulizadores, que era o que a gente viu aqui nessa imagem aqui, tá? As prongas, né, ou cânulas nasais de alto fluxo. A pronga, ela tem, a pronga nasal de alto fluxo, ela é um dispositivo que vai permitir a entrega de O2 aquecido, né, que é mais adequado e umidificado, tá? Com fluxos de até 60 litros por minuto, ou seja, de 10 a 60 litros por minuto, com uma concentração inspirada de oxigênio de até 100%. Tá? Então, isso aí foi muito utilizado, né, durante a pandemia, com os pacientes com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica, né? Outras aplicações, outras situações que você pode utilizar é para segurar a oxigenação durante, por exemplo, procedimentos invasivos, tá? Como, por exemplo, uma broncoscopia, né? Ou até mesmo durante a intubação orotraqueal, tá certo? Então, esse aqui é o SENAF. Bom, então, nesse caso, a gente tem fluxos inspiratórios contínuos, tá? Que vão ser superiores à demanda do paciente, tá? Aqui é interessante, porque esses fluxos, tá? Em contínuos, eles vão promover o que é chamado de washout, né? Ou seja, a lavagem do CO2 do espaço morto anatômico. Isso também pode gerar uma pressão positiva contínua nas vias aéreas, né? Chamado CPAP-like, né? Para pacientes com hipoxemia aguda. Acontece que a gente só vai conseguir essa mimetização, né, do CPAP, tá? Se o paciente estiver com a boca fechada, tá? Fora isso, a gente não consegue, tá? Essa pressão positiva, tá bom?
Então, os sistemas nasais de alto fluxo, eles podem reduzir a necessidade de CPAP e VNI, tá bom? E até mesmo de intubação, tá? E também outra coisa que a gente pode utilizar, as cânulas nasais de alto fluxo, é para o suporte pós-extubação, tá bom? Então, a gente pode usar as prongas nasais, né? A gente deve usar as prongas nasais apropriadas, tá? E a pressão positiva gerada, ela pode variar entre 4 e 8 centímetros de água, tá? Isso aí vai aumentar a capacidade residual funcional desse paciente, né? E vai reduzir o trabalho respiratório, tá? Então, por isso ela é tão interessante, tá? Mas, infelizmente, né, nós não temos em todos os serviços, né? É algo que, por exemplo, na unidade que eu trabalho de um hospital público que eu trabalhei durante a pandemia lá também, a gente nunca teve Senaf para usar, né? Então, não é em todo lugar que a gente vai ter esse, eh, essa terapia, né? Tá? Então, quais são as indicações, né? Insuficiência respiratória pulmonar aguda hipoxêmica, né? Como que acontecia no COVID e demais infecções respiratórias aí graves, bronquiolite, pneumonia, insuficiência cardíaca congestiva, pré-intubação, suporte pós-extubação e desmame da VNI mesmo, tá? Contraindicações: atresia das coanas, trauma de face, né? E cirurgia da nasofaringe. Existem algumas complicações, né, como distensão gástrica, que pode acontecer, e a pneumotórax, tá? Não é algo corriqueiro, mas pode acontecer. Quais são os equipamentos, né, que a gente vai utilizar? A fonte de O2, né? Um blender, vou mostrar já já para vocês, mais o fluxômetro de 0 a 60 ou de 0 a 80, o umidificador, circuito aquecido e a cânula nasal, que eu vou mostrar já já para vocês, tá? Então, né, alguns equipamentos, a cânula nasal, tá? Tem essa aqui que é bem confortável, de silicone, né? Bem adaptada, tá? Existem outras, né, mas que não são tão confortáveis. Essa aqui também é de silicone, tá? Aqui, né, alguns equipamentos de alto fluxo, né? E aqui, onde a gente tem o blender, né? Aqui é a entrada, o blender é o misturador, tá? Entrada de ar, né? E de oxigênio, ar comprimido e oxigênio. Aqui, aquecedor, né? E umidificador. E aqui o circuito aquecido, tá? Bom, então a cânula nasal, né, ela tem que ter o tamanho e circuito apropriado, né? Então essa cânula vai ser conectada ao adaptador no circuito e conectada ao tubo de circuito ao umidificador, que vocês viram aí na imagem, né? Então a gente vai conectar as mangueiras de ar e oxigênio ao blender, né? Que é aquele misturador, tá? Ou seja, você vai fornecer ali oxigênio e ar comprimido, né? Tem que conectar ao tubo de oxigênio do blender, tá? E conectar ao umidificador. A temperatura deve ser de 37 graus, tá? Nunca, nunca, nunca ligue diretamente ao fluxômetro da parede, tá? É preciso esse misturador para que ele funcione, senão ele não vai funcionar também, tá? E aí a FiO2 deve ser, a recomendação é entre 50 e 60 em casos de insuficiência respiratória pulmonar aguda hipoxêmica, tá? Bom, para saber, né, se esse paciente já pode ser desmamado ou retirado dessa cânula nasal de alto fluxo, né? Então, a gente pode utilizar um índice, né? Ou seja, o ROX Index. Esse ROX, ele vai ser a saturação periférica de O2 dividida pela fração inspirada de O2 que você está ofertando ao seu paciente, dividido pela frequência respiratória, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, sucesso, tá? Então, o ROX ele vai ser maior ou igual a 4,88 e quando você deve considerar a intubação, menor do que 3,85. Então, você vai avaliar seu paciente a cada 2, 6 e 12 horas, tá? Então, para poder verificar se esse paciente continua, se ele deve ser intubado ou se você vai
colocar ele em algum outro tipo de suporte, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, um paciente com uma saturação periférica de 94%, um FiO2 de 0,6, né? Ah, a fração aqui, né? Saturação periférica de O2 dividido pela FiO2, 157, né? E a taxa respiratória é de 25. Então, quando você coloca aqui nessa equação, né, você tem um ROX de 6,26, né? Então, é sucesso, né? Então, quando é sucesso, você continua monitorando pelas próximas 2 horas e assim por diante, tá? Então, vocês estão vendo aqui, né, que conforme vai aumentando o tempo, tá, de uso da cânula nasal, você vai sendo um pouquinho mais duro, né? Tipo, ah, vai ficar mais de olho no paciente, tá? Pronto. E aí você vai sempre verificando, né? De acordo com esse índice, você vai considerando a retirada, né? A continuação ou a intubação do paciente, tá bom? E o ventilador mecânico, né? Que nós não vamos assim falar agora sobre isso, só estou comentando aqui porque ele é um sistema de alto fluxo também. Isso pode cair numa pergunta dessa na prova, né? E vocês precisam saber, tá? Porque às vezes a gente pensa ventilador mecânico, né? E talvez não se ligue, né? Mas ele é um sistema de alto fluxo, tá bom? Então, a ela é uma assistência ventilatória que vai garantir, né, a FiO2 entre 21 a 100%, né? Então, durante o início da assistência ventilatória, a FiO2 deve ser ajustada de 50 a 100%, até que a PaO2 possa ser medida, né? Então, faz a gasometria, a FiO2 ideal titulada, isso no caso da prova, né? Já que aqui, na vida real a gente não faz isso, a gente seguia muito mais pela PaO2, pela, e pela saturação periférica do paciente, né? Pronto, e aqui, tá? Ah, você vai titular essa FiO2, né? Hum, Mas a gente sabe que isso é bem controverso, né? E jamais, nunca, tá? Isso deve te guiar quando o paciente tiver em SEDRA ou CARDS, tá? Nunca, jamais, como diz o outro, tá? Então, você vai calcular FiO2 ideal através da PaO2 ideal, né? Que vai ser calculada através daquela outra equação aqui, que tem a posição supina ou sentada. A PaO2 ideal, ela deve ser entre 65 a 70 para uma saturação maior que 90%, tá? Pronto, então aqui está a FiO2 ideal, você vai pegar, você pode fazer uma regra de 3 simples aqui, né? Você pode botar PaO2 gasometria, FiO2 gasometria, embaixo PaO2 ideal e FiO2 ideal, entre aspas, né? Ou então vai usar isso aqui, tá? PaO2 ideal vezes FiO2 da gasometria, dividido pela PaO2 da gasometria, tá bom? Bom, então, qual é o processo de decisão terapêutica para o uso do oxigênio, né? Então, existem indicações, você deve fazer essas perguntas, existem indicações? Isso aqui é uma dica só para a parte clínica, tá? Pode até te ajudar na prova também, né? Porque às vezes eles vão dar um caso clínico e aí você vai se fazer essas perguntas, né? Então, existem indicações ou indicação para o uso terapêutico de oxigênio? Se sim, quanto de O2 eu devo prescrever? O paciente está estável ou requer monitorização estreita, né? O paciente está em ventilação eh, assistida ou em ventilação espontânea, tá? O paciente, se ele estiver em ventilação espontânea, quais os equipamentos que estão disponíveis para mim, né? Então, às vezes, eu não tenho uma bolsa de não reinalação ou reinalante. Às vezes, eu não tenho um SINAF, tá? Então, eu tenho que ver o que eu tenho para poder usar,
tá? E qual é a melhor relação custo-benefício entre os equipamentos disponíveis, tá certo? Para o caso daquele paciente. Bom, então vamos lá. As questões, né? Como sempre, finalzinho da aula, a gente dá uma instigada aqui, né? Em relação às questões, tá? Então, essa é uma questão do ano de 2023, desse ano, né? Da Fundep, da Prefeitura de Lavras. E o enunciado diz: a oxigenoterapia é aplicada com o objetivo de reverter a hipoxemia, pois ela aumenta os níveis de oxigênio alveolar e sanguíneo. Essa suplementação de oxigênio pode ser fornecida por meio de dois sistemas, baixo e alto fluxo. Sobre os sistemas de alto fluxo, é incorreto, vou até trocar aqui, incorreto afirmar. Eles funcionam com fluxos acima de 60 litros por minuto, com dispositivos que misturam ar ambiente com oxigênio para determinar a concentração necessária para o O2. Ok. A gente acabou de ver ali, né? O blender, né? Entre 60 litros por minuto, pode ser até 80, né? A gente viu. Então, os nebulizadores, lembram deles? Tem como vantagem a umidificação e como desvantagem o fato da FiO2 menor que 28 e maior que 40 não serem asseguradas e o alto risco de infecção. Por isso ele não é tão utilizado hoje em dia, tá? Pelo alto risco de infecção, tá? As máscaras de Venturi têm como principal vantagem fornecer uma FiO2 estável e precisa, e suas válvulas são projetadas para fornecer concentrações de. Aqui no caso, tem que saber, tá vendo? Quanto que é ofertado através dos bicos, né? Da Venturi, tá? Recomenda-se usar a concentração de oxigênio de 40% a uma unidade bolsa-válvula, conhecida como bolsa ressuscitatória, durante a ressuscitação cardiopulmonar. Eu nem falei nisso, né, durante a aula, mas assim, na bolsa-válvula, né, no ambu, famoso ambu, tá? Você tem que usar lá 15 litros, pelo menos, no topado, né, que não representa 40% de O2, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é incorreta. As demais todas estão corretas, tá bom? Prova também do ano de 2023, né? Objetiva concursos, HM Minas Gerais, residência em fisioterapia. A respeito, porque assim, olha, gente, toda prova vai cair oxigenoterapia. Ponto, tá? Não tem como fugir disso, tá certo? Então, a respeito da oxigenoterapia, marcar C para as alternativas certas e E para as erradas. E após assinalar a alternativa que representa a sequência correta. Então, aqui é um tipo de questão que tem que prestar atenção, né? Porque você vai marcar aqui, depois vai marcar aqui, depois vai marcar do gabarito, tá? Então, tem que tomar cuidado, tá certo? Bom, o uso suplementar é indicado para correção de hipoxemia, definida pela presença de PaO2 menor do que 60, né? Então, o dito normal é entre 80 e 100, ok? Ou saturação arterial menor que 90% em indivíduos adultos respirando em ar ambiente. Correto, né? Uma das recomendações para o desmame da oxigenoterapia em pacientes estáveis, por exemplo, é a redução do fluxo de O2 de forma gradual, de acordo com a saturação. Sim, então você vai diminuindo o fluxo de O2, observando a saturação, né, arterial de oxigênio e ou a saturação periférica. Tá? Então, você vai observando clinicamente os sinais de desconforto, de aumento do trabalho respiratório, enfim, tá? Basicamente, não há diferença entre os dispositivos pelo amor de Deus, né? É oxigenoterapia de baixo e alto fluxo. Então, opta pelo mais confortável paciente. Isso está errado, né, gente? Bom, então vamos ver. Letra A. Fácil, né? Bom,
Aqui eu retirei também foram questões retiradas de concurso, tá? E aí a gente vai ver agora. Então, assim, vocês estão vendo que existem várias questões, né, de diversos níveis, tá? E a gente sempre, gente, sempre vai cair alguma questão, uma, duas, de oxigenoterapia, tá? Então, por isso é tão importante vocês saberem isso aqui, certo? Bom, ah, em relação à oxigenoterapia, assinale a alternativa correta. Ele não traz muita coisa no enunciado, né? Só pede a correta. E aí você vai analisar aqui as assertativas, né? Bom, para a administração de oxigênio, utilizam-se os sistemas de baixo fluxo e alto fluxo, ok. As cânulas nasais e catéteres nasofaríngeos são considerados sistemas de alto fluxo? E a máscara de Venturi é considerada sistema de baixo fluxo? Não, né, gente? É o contrário, né? Então, as cânulas e catéteres, eles são considerados sistemas de baixo fluxo, né? Enquanto que a máscara Venturi é alto fluxo. A oxigenoterapia corrige a hipóxia, aumenta o trabalho respiratório do miocárdio, podendo causar ataque apneia e palpitação. Lógico que não, né, gente? É ao contrário disso aqui. Bom, a inalação é um procedimento que deve ser realizado, inalação, né? É, deve ser utilizado, não, realizado, desculpa, exclusivamente com oxigênio, não necessitando de prescrição médica, exclusivamente com oxigênio, só em ambiente hospitalar, né? Bom, a oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio a uma concentração superior à encontrada na atmosfera, ou seja, a fração de oxigênio inspirado é superior a 20%. Bom, então, né, as demais sendo corretas, essa daqui provavelmente é a incorreta. A oxigenoterapia consiste na administração de oxigênio a uma concentração de pressão superior à encontrada na atmosfera, ou seja, a fração de oxigênio inspirado superior a 21%. Ah, gente, desculpa, mas é porque era para estar aqui em cima, tá? Então, essa daqui que é. Oh, meu Deus do céu, é a correta, é a correta. Meu Deus do céu, até eu me confundi agora, gente. Então, essa aqui é a correta, é isso mesmo. Meu Deus, e as outras estão todas incorretas. Olha, tem que prestar atenção, pelo amor de Deus. Vamos lá. Então, segundo a American Association for Respiratory Care, de 2007, Machado, né? Bases da Fisioterapia Respiratória 2008, é bem antiguinho isso aqui, né? As indicações básicas da oxigenoterapia são, exceto, vamos prestar atenção agora, né? A saturação de O2 é menor de 88% durante a deambulação, exercício ou sono em pacientes portadores de doenças cardiorrespiratórias, ok? Envenenamento por cianeto, a gente viu que também é uma indicação, né? PaO2 menor que 90, PaO2 menor que 90 é normal entre 80 e 100, né? Ou saturação de O2 menor que 90 em ar ambiente. Vamos marcar. Infarto agudo do miocárdio, isso aqui eu falei para vocês, né, que dependendo da literatura, eles consideram como uso, né, no paciente com infarto agudo do miocárdio, independente da situação, mas a gente sabe que a gente só usa em pacientes hipoxêmicos, né? Intoxicação por gases como monóxido de carbono. Então, a correta é letra C, ok? Vamos lá, ainda tem um pouquinho mais aqui. Tá acabando, tá acabando. Na oxigenoterapia por catéter nasal tipo óculos, o fluxo máximo recomendado gente, aqui é fácil, né? Lembra lá que a gente falou até 6 litros. Isso aqui não vou nem discutir, tá? Bom, isso aqui, gente, eu tirei de prova de concurso, tá? Então, para vocês verem que isso cai, isso pode cair, e pode cair da forma mais fácil ou da forma mais difícil, né? Bom, então vamos lá. Então, paciente, 56 anos, em uso de oxigenoterapia em cânula nasal e fluxo ajustado em 5 litros de O2 por minuto. Assim, a FI de O2 aproximada que esse paciente está recebendo é. Então, vamos lá. FI de O2
de O2 é igual 21% mais 4 vezes o fluxo, que é 5. Ok? Então, isso aqui vai dar quanto? 21 mais 20 dá 41. Temos aqui? Temos. Ok. Beleza. Tranquilo. Então, gente, terminamos mais essa aula. Foca na aprovação, né? Aqui na plataforma, a gente tem aí os simulados, né? A gente tem aí um vídeo, né, como eu falei no começo da aula, que é muito importante vocês assistirem, que fala sobre essa questão da realização de questões, como que vocês vão fazer, né? Que forma, que tipo de questões, para que que serve, né? Que tipo de momento que você vai fazer, quanto de questões que você deve realizar, tá? Então, tá tudo aí na plataforma. Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato com a gente, tá? E tamo aí, tamo junto. Falou, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima.